Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo é mais uma iniciativa do PIBID da UFABC para a Mostra de Profissões de 2021. Hoje a gente vai conversar com um profissional da área de física. Ele é o Wellington, ele já fez bacharelado em física, mestrado, e hoje ele também é doutorando da área de física. Wellington, eu quero pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, por favor. Gente, em primeiro lugar, queria agradecer ao convite, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes, é um prazer gigantesco, entre os possíveis nomes, estar aqui nesse evento, né? E agradecer a todo mundo que está organizando essa mostra de profissões, que com certeza vai auxiliar muitos estudantes, né? Os futuros estudantes da UFABC também, e quem sabe até outros, né? Bem, como nosso amigo já falou, então eu sou formado em física, né, na parte de bacharelado, fiz o meu mestrado na área de termodinâmica quântica e atualmente eu pesquiso na área de física de partículas, com uma intersecção com sistemas quânticos abertos, né? Então eu sou físico teórico atualmente, né? Então meu trabalho hoje é desenvolver pesquisa em física teórica de partículas. Muito obrigado, Wellington. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre sua profissão, para dar alguns detalhes para quem está assistindo sobre como funciona o seu dia a dia e tudo mais. Primeiramente, essa é justamente a pergunta que a gente quer começar. Como é o dia a dia da sua profissão? O que você costuma fazer? Como você ocupa o seu tempo dentro das suas funções? Certo. O dia a dia é bastante flexível, né? Isso eu acho que é a bênção, né, maior dessa profissão, que cada dia acaba sendo um dia, não é algo que necessariamente você vai ter um horário 100% fixo, né? Você pode criar, né? Então cada dia é um pouco variável. Mas falando por mim, existem algumas tarefas que são bastante recorrentes. Então, por exemplo, se você faz pesquisa atual, né? Então, se você faz um projeto de doutorado, uma pesquisa, você está trabalhando com ciência de fronteira, você está trabalhando ali entre o conhecido e o não conhecido. Então, uma das coisas é a constante atualização do seu conhecimento. Você tem que estar sempre de olho no que as pessoas estão pesquisando, o que as pessoas estão publicando, as suas metodologias, né, os experimentos. Então, uma boa parte de tudo que eu faço é me atualizar a respeito do que está acontecendo, principalmente da minha área. Né? Pode não ser só da minha, né, mas como é algo muito, muito específico, você tem que estar sempre se atualizando a respeito disso. Como eu sou físico teórico, né, eu posso dar uma pincelada sobre físicos experimentais, né? Não sou, mas eu trabalhei com o pessoal experimental. Como eu sou físico teórico, eu trabalho muito com desenvolvimento de modelos, né? Então a gente tem que olhar, tipo, entender o cenário físico atual, né? Ver o que a gente tem de medições experimentais e a partir deles construir modelos que possam explicar, pelo menos parcialmente, porque esses fenômenos estão acontecendo. Né? Isso em geral é chamado de fenomenologia. A gente está olhando o fenômeno e tentando explicar ele. Né? Então, essa parte da modelagem, né, do crescimento em si do modelo, da refinagem, isso leva bastante tempo. Então, você começa, eu começo muitas vezes com modelos já conhecidos, acrescento aqui um ou outro detalhe, testo as hipóteses, porque a ciência por si só, ela muda, né? Ela é algo que você deve sempre aprimorar, você está sempre polindo a ciência, né? Você está construindo algo, você está sempre polindo isso que você está construindo. Né? Então, eu levo boa parte do meu tempo, para não falar a maior parte, desenvolvendo, né, testando as hipóteses e criando outras hipóteses que podem solucionar o problema, ou pode ser só a base para alguém do futuro também resolver. Né? E a outra parte também é depois de muito suor, né, de muito trabalho,
é escrever o artigo, né? É escrever a parte do artigo. Então, parte de desenvolvimento científico está atrelado à produção de artigos. Vai lembrar que nesse processo todo a gente não está sozinho, a gente não deve estar sozinho, não é saudável que a gente esteja sozinho, né? A física, as ciências como um todo são colaborativas, né? São colaborativas. A gente chegou através de colaborações e os trabalhos não são feitos assim sozinhos, né? Então, por trás de você às vezes tem um orientador, por trás às vezes tem um grupo de pesquisa, né? Então, até chegar no resultado final, a gente tem aí um grande trabalho, uma série de reuniões, uma série de discussões, até chegar no trabalho final, que é o artigo que vai ser o que as pessoas vão ver depois. Perfeito, Wellington. Agora passando um pouco para fazer uma avaliação mais crítica da sua profissão, né? Uhum. Primeiro, eu gostaria de perguntar quais são os problemas, as dificuldades, os maiores desafios que você sente na sua profissão? O que geralmente, às vezes, traz algum tipo de dificuldade no dia a dia, que é difícil de superar e de resolver. Uhum. Mas é claro que também pode muito bem ser uma parte positiva da profissão. Eu gostaria de saber, dentro do que você compreende, que você faz, da sua área, quais são as contribuições sociais, a utilidade que você pode aplicar na sociedade para aquilo que você pesquisa, aquilo que você produz. Uhum. Certo. Cara, a principal dificuldade, falando em termos de ciência no Brasil, né, o que eu vou falar aqui não necessariamente vale para outros países que levam mais a sério a ciência, é a questão do financiamento. Então, hoje a gente vive uma grande incerteza a respeito de financiamento. Para quem está entrando agora, não sabe como funciona, mas assim, quando você entra no mestrado por uma universidade pública, doutorado por uma universidade pública, que são os maiores produtores de conhecimento do Brasil, você é financiado, você recebe uma verba para conseguir sobreviver com isso. Né? Então, a primeira dificuldade é que a verba não é tanta assim, né? O quanto você recebe não é um rio de dinheiro, né? É um pouco, né? E que muitas vezes a gente acaba passando um pouquinho daquela incerteza, do aperto, né? E a quantidade de bolsas hoje está restrito, né? Até alguns anos atrás havia o crescimento de financiamento mesmo pelo governo federal, só que hoje tem caído bastante. Eu posso pegar aqui, por exemplo, lá para 2002, a verba dos principais fundos de apoio à pesquisa científica do Brasil era da casa de 4,6 bilhões. Em 2015 chegou a quase 14 bilhões e hoje estamos de volta à casa dos 4,4 bilhões. Né? Então, a gente teve uma queda violenta aí nos últimos anos e essa é com certeza a principal incerteza. E eu acho que o outro ponto negativo, que é um osso do ofício, não tem o que fazer, a gente é hiper especializado, né? É justamente que a gente tem que passar por uma grande etapa, então graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, até chegar nos nossos cargos, muitas vezes, né, não obrigatoriamente de professor pesquisador. Né? Então, esse é um osso do ofício, vem por causa da hiperespecialização, né? Mas é uma das dificuldades. Tem outras áreas que não têm essa dificuldade. Tá? Mas em questão da parte positiva, eu gosto muito do impacto que vai trazer. Eu sou físico teórico, de ciência de base, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender o que é ciência de base, que é basicamente, tipo, você está construindo algo que vai ser aplicado lá para frente. Não necessariamente a gente sabe como vai funcionar agora. Por exemplo, eu tenho um exemplo canônico sobre isso. Quando Thomson descobriu o elétron, no final do século XIX, ele usou tubos de raios catódicos. Ele não imaginava que a gente ia usar os tubos de raios catódicos para assistir Faustão, 70, 90 anos depois. Né? Qualquer coisa que tem um botãozinho de desligar, né? Isso daqui que tem no bolso da maioria da população, né? É resultado de mais de 100 anos de pesquisa. Cada coisinha que a gente tem é resultado da pesquisa. E essas pesquisas não começaram pensando, nossa, eu vou descobrir o elétron para existir um celular.
né? Então, eu trabalho com um tipo de partícula muito específico, né, que são neutrinos, que interagem muito pouquinho com a matéria, né? Então, hoje hoje está um pouco descolado da realidade, mas com o nascimento aí da computação quântica, eu imagino, isso daí é uma hipótese minha, que pode ditar, por exemplo, a limitação da computação quântica. Isso vai demorar quantas décadas? Não sei. Mas isso é legal, porque eu posso não estar mais aqui, podem meus filhos estarem aqui, meus netos, e eles vão se aproveitar do conhecimento que eu ajudei a construir. Isso eu acho sensacional. Perfeito. Muito interessante mesmo, de verdade. Bem, agora para fechar a nossa conversa, uma última pergunta. Eu queria perguntar algo que provavelmente também interessa muito a quem está nos assistindo, que está buscando compreender qual caminho vai percorrer, caso opte pela universidade. Uhum, Ainda que você ainda esteja na universidade, já que uhum. é o espaço, como você falou, onde a pesquisa acontece no nosso país, como você sente que foi a transição da graduação, do período onde você estudava as disciplinas e estava se Uhum. formando, para depois passar pelo mestrado e depois chegar no doutorado? Inclusive, quais são as suas perspectivas da transição para quando você passar para a sua carreira, né, o ponto onde você almeja alcançar? Como você sente que é essa transição, a sua passagem por esses diversos estágios? Certo. A minha trajetória foi um pouco não linear, confesso, né? Existiram, como eu não conhecia muito bem como as coisas funcionavam, existiram pontos que eu deixei de lapidar, né? Por exemplo, eu não tive, como faltou bolsas na época de iniciação científica, eu não fiz iniciação científica, né? Do segundo ao quarto ano, principalmente, da graduação, e isso me levou, eu fui trabalhar dando aulas, né? Durante esse período, e acabou que eu senti um choque, porque eu não sabia o que se esperava de um mestrando. É pesquisar, tá, mas existem nuances, né, do seu dia a dia, do que se espera, de como se desenvolve a pesquisa, que eu tomei esse choque. Isso foi algo que me trouxe muita dificuldade, né? Então, se eu poderia sugerir algo para alguém que vai entrar na vida acadêmica, se possível, faça pesquisa, né? Não é obrigatório, né? Mas vá conhecendo, conheça as áreas, conheça o que a ciência é, conheça o que a ciência faz, né? Sinta na pele a dificuldade de você errar N vezes, né? Que é o que acontece na ciência. Né? A ciência não é o resultado, é o processo. Né? Então, eu diria que eu tive essa transição e ela foi muito difícil. E que, assim, por causa dos ossos do ofício que eu citei aí na pergunta anterior, ainda vai ser um pouco complicado por questões de concursos públicos, né, para professor doutor. A gente tem que estar sempre ligeiro. O Brasil é um lugar com muita gente inteligente, muita gente bem capacitada. Então, estaremos lutando aí, né? Com certeza a postura vai ser diferente, né? Eu não vou ter uma pessoa me orientando, mas eu vou ser o orientador, né? Mas é uma inversão de papéis, mas que, como eu estou construindo com o tempo o que eu não quero ser, mais do que eu quero ser, mais do que eu não quero ser, né? Eu acho que vai ser um choque menor do que eu tive em relação ao mestrado, por exemplo, porque aí muda o cenário das relações de poder, por exemplo. Perfeito. E para encerrar de fato agora, eu gostaria que você, se você tiver alguma mensagem para passar para as pessoas que estão pensando nessa carreira, nessa profissão, nesse caminho, se você puder dizer algumas palavras finais. Claro. Eu acho que eu já comentei algo do tipo, mas eu gosto de reforçar. Ciência não se faz sozinho. Existem pessoas que estão muito preocupadas em competir. Não se preocupe em competir com o cara do lado. Se preocupe em colaborar, porque o que a pessoa do teu lado a pessoa do teu lado vai te ajudar com alguma coisa, você vai ajudar outra pessoa, e você, ao invés de crescer um pouquinho aqui sozinho, os dois vão crescer muito mais juntos. Lembrem-se sempre de colaborar, lembre-se sempre de questionar,
né, de ajudar o outro, de procurar por ajuda, né, e sempre continuar evoluindo. Não importa se você evoluiu muito pouquinho hoje, sempre lute, né, lute todos os dias para melhorar só um pouquinho. É isso aí. Maravilhoso. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado pela oportunidade novamente. A gente encerra por aqui hoje nosso papo sobre física. Tchau, Um tchau. abraço, viu? Tchau, tchau.